Hi there, everyone. I hope you're okay. Welcome to another episode of the Reality Check Leadership Podcast. Today, my guest is Duarte Castanho. Let's talk about leadership in real life. Olá, Duarte. Bem-vindos ao Reality Check Leadership Podcast. É um prazer ter-te aqui connosco. É um Como é que prazer também. estás? Está tudo bem. Para mim também foi uma surpresa ter sido convidado, mas estou muito contente. Acho que posso ajudar aqui com a minha experiência e também Boa. dar um pouco da minha palavra. Foste desafiado pela Adriana, portanto temos aqui uma pessoa em comum e é sempre bom nós levarmos estes miminhos de pessoas que trabalharam connosco, que gostam de nós e que nos veem como bons exemplos. Portanto, olá Adriana também, já agora. Duarte, vamos começar, eu vou começar por te fazer a primeira pergunta para a nossa audiência te conhecer. Portanto, a primeira pergunta é simples, é quem é o Duarte? Complementado com o que é que tu mais valorizas na tua vida. Fala-nos de ti. Ok. Eu sou o Duarte Castanho, eu estudei Engenharia Informática e desde sempre estive ligado em carreira profissional também à informática e ao desenvolvimento de software. E comecei cedo numa das grandes consultoras também portuguesas, né, posso dizer, é a Nova Base, onde tive também a oportunidade de trabalhar com grandes projetos e aprender muito no sentido em que eu estava a começar, mas estava logo com uma responsabilidade também grande, porque havia dependências também em mim. E considero que foi uma grande aprendizagem, tive cerca de 5 anos lá, e aprendi muito. Depois tive a oportunidade de levar esse conhecimento, onde daí trabalhei sim com a Adriana também, e pude então liderar uma equipa, mostrar os meus valores, incutir algumas responsabilidades e valores também, e visão, e resultou, pelo que a Adriana também me deu esse feedback. E agora estou também numa empresa que se move muito rápido, é muito grande, que é OutSystems, que também tem uma visão diferente de liderança e incute também muita responsabilidade nas pessoas. Dá-nos liberdade, mas mete muita responsabilidade. Então este tem sido o meu percurso e tenho tido muitas aprendizagens ao longo da minha carreira e estou muito contente com ela, mas tenho estado sempre ligado ao desenvolvimento de software, depois também ligado à liderança de equipas, e agora estou numa área em que estudo pessoas, processos e ferramentas para ajudar a incutir tipos de cultura, diferentes estilos de cultura nas organizações. Muito interessante. É interessante a minha área e cada vez mais aqui também na minha empresa onde estou agora dá uma abertura para eu ir estudar. Eu tenho estudado muito sobre liderança e sobre cultura empresarial também, então estou muito feliz aqui agora. Boa, é bom ouvir. Duarte, e agora, fora o ambiente profissional, o que é que tu valorizas? O que é importante para ti na tua vida pessoal? Sim, na minha vida pessoal é importante passar tempo com as pessoas que mais importam. Tempo é importante. O tempo é muito importante. Eu recentemente fui pai. Parabéns. Muito obrigado. Muito Bem-vindo obrigado. ao clube. Estou muito contente e tem sido maravilhoso. Não existe, não, por mais palavras que eu possa dizer, não é espetacular. E desde aí que percebi que ter tempo de qualidade com as pessoas que nós gostamos, porque eu de repente também vi a minha família a querer estar mais próxima, porque quando eu era miúdo estava muito próximo da minha família e agora voltei a ter esta aproximação, e então foi algo que me apercebi agora e é muito bom. E ter um bom work-life balance, para mim, ou seja, esta gestão de tempo entre trabalho e vida pessoal tornou-se um must,
tornou-se obrigatório eu pensar nisto e ter uma liderança também que me apoie nisso e que acontece hoje em dia na minha empresa. Sim. Eu sinto-me muito grato também. Muito bem, Eduardo, obrigadíssimo. Portanto, tempo é uma ótima sugestão já para a nossa audiência. Tenha um tempo de qualidade com as pessoas de quem gostam, é maravilhoso. Obrigado, então, por esta introdução, Duarte. Vamos então avançar para exemplos da vida real sobre liderança, coisas que aconteceram contigo, no teu passado, atualmente, enfim, tu escolhes. Tens 100% de liberdade para escolher o que queres partilhar connosco e vamos começar com um exemplo menos bom, com um exemplo de fraco, vamos dizer assim, negativo, que te tenha impactado. Okay. O que é que tens para partilhar connosco, Duarte? Ok. Isso faz-me relembrar o início da minha carreira. Okay. E no início da minha carreira eu tive que escolher entre continuar os meus estudos e continuar no mestrado, onde eu estava, na altura ainda não tinha acabado, mas que precisava de tempo, lá está, outra vez o tempo aqui, que é uma coisa que eu valorizo, e eu estar a investir na minha carreira. E o que é que aconteceu? Aquilo era fast pacing, aquilo estava... Eu tinha que entregar muita coisa e estava muita coisa a acontecer ao mesmo tempo e eu ainda não tinha experiência, tinha que me adaptar rápido. E depois, na minha perspectiva, eu tinha feito 150% de esforço, mas quando foi na altura de reconhecerem que foi feita alguma coisa, já me apontavam o dedo e não houve qualquer... E eu senti-me muito que o meu esforço tinha sido um pouco em vão. Eu tinha dado muito de mim e não tive reconhecimento. E esta falta de reconhecimento para mim, e ainda por cima os pontos de feedback eram muito longos, ok? Eu demoravam 3 ou mesmo 6 meses até me darem algum tipo de feedback. Então quando eu tive, foi ao final de um ano e foi negativo para mim, não é? E foi surpresa também. Então senti-me um bocado atacado, senti-me um bocado que o meu esforço não valeu e tornou-se ali um ambiente um bocado estranho. Claro. E foi difícil dar a volta a esse momento, porque eu realmente tinha sentido que tinha dado muito. Felizmente, depois chegou-se a um consenso, foi eu sair daquela equipa pelo meu lado e a partir daí a minha carreira disparou e nunca mais tive problemas desses. Mas foi das coisas que mais me marcou, foi eu ter muito esforço e ter dado muito de mim para depois ter pouco reconhecimento. Claro, isso acontecia, imagina a situação, e achas que isso acontecia porque de facto a pessoa, sim, a pessoa neste caso, não reconhecia, era um mau líder, isso acontecia com o resto da equipa, o que é que tu vês? Não acontecia com o resto da equipa, acho que a approach, a maneira como estavam a abordar o tema não foi o melhor, porque estavam-me a comparar com pessoas que eu não conhecia também. Portanto, nesse feedback havia comparação entre pessoas. Havia comparação e não era 360, era... É um pouco injusto, digamos assim, porque eu não podia ter nada a dizer na altura. Eu quase dizia, é isto que está a acontecer, pá, tens que comer e calar, basicamente. Exato, assim. exato. Então... Sim, é um exemplo muito típico que acontece, que chama-se um feedback top-bottom que não espera resposta, não é? Portanto, é um feedback unidirecional e a verdade é que tu podias ter esforçado muito e não teres conseguido por algum motivo, mas o reconhecimento desse esforço já seria extraordinário, já seria Duarte, não é? Seria Duarte, foi incrível o esforço que tu tiveste, infelizmente não conseguimos atingir por causa disto, disto e disto, bora em conjunto trabalhar para conseguirmos amanhã melhor. E isso é que tu não tiveste, não é? Essa transparência, essa cultura de proximidade. Transparência muito turva. Pois, compreendo. Mas sim, e não é tanto assim do top-bottom, como estavas a dizer. Se calhar é a maneira
como me passaram a mensagem. Essa foi uma das grandes falhas que eu identifiquei. Ok. Ou seja, o líder que me estava a passar a mensagem não foi totalmente assertivo na maneira, se calhar, Sim. como queria dizer as coisas. E talvez depois, a nível cultural da empresa, não só sobre a liderança de uma só pessoa, a maneira como se faz isto, Ok. como esta avaliação foi feita, ou como, porque estavam-me a comparar com pessoas que nem sequer estão na minha área, Sim, sim. ou eu nem sequer as conheço, por isso não tinha base de percepção para mim. E essa foi, se calhar, uma das fases mais negativas que eu tive na minha carreira, porque Ok. depois teve repercussões nos meses a seguir, não Claro, é? gera insegurança, não é? Gera falta de. Exatamente. Estava Claro, ali uma espiral negativa, exato. digamos assim, de eu não sei se consigo confiar nesta pessoa, eu não sei Uhum. se deva falar ou não deva falar, então depois estava esquisito. Havia Sim, é ali. incrível o impacto que uma só interação pode ter numa pessoa, não é? Não só naquele Exa- momento, mas para o futuro. Obrigado, Exatamente. Duarte. Muito obrigado por teres partilhado esse exemplo tão pessoal. Vamos agora ao exemplo de liderança que tu consideras liderança positiva, boa, impactante. Força. Eh, Felizmente também tive uma, e foi a que mudou a minha vida Ok. profissional, e foi logo a seguir a esta fase. Ok? Uhum. E nesta fase tive a sorte de encontrar um líder nato. Uma pessoa que consegue motivar pessoas, mesmo que elas não queiram fazer aquele trabalho, elas vão fazer com um sorriso na cara. Foi o que me aconteceu. Eu estava a trabalhar imensas horas, mas feliz. E Excelente, excelente. nunca me aconteceu isto. Eu quase nem consigo explicar como é que ele conseguia fazer isto, mas ele era muito bom em termos de motivação pessoal, e também dava, e acho que passava por isto de dar responsabilidade e confiança. Uhum. Ele confia que eu vou conseguir fazer aquilo e não vai estar em cima de mim uh, para a todo momento para ver se aquilo Sim. está. E deixava, muito importante, ele deixava-me falhar para depois me corrigir. E, e eu tinha muita visibilidade nesse posto onde eu estava, e o que acontecia era que eu tinha que fazer comunicados para 300, 900 pessoas de cada vez. E fazia. E depois ele, one-on-one, Uhum. numa perspectiva de vamos lá ver, isto foi o que tu fizeste, e se fizeres assim resulta melhor. E não era aquela coisa de estar a apontar o dedo, e da próxima vez fizeres, então não podes. Não, Feedback olha, construtivo, não é? foi sempre muito construtivo, a meter responsabilidade na pessoa, mas também ajudando e apontando para o sítio correto. Demorou mais tempo, é verdade, essa Uhum. minha aprendizagem pode ter demorado tempo, mas no final eu era um profissional muito mais completo, uh, Claro. e consegui subir na minha carreira muito por este método de liderança. E para mim, Uhum. Duarte, quantos anos passaram desde essa experiência? desta cerca de 3 4 anos. É brutal. Já viste como é que é possível que uma coisa que tenha acontecido há 4 anos tenha tido esse impacto tão positivo, que tu não É, esqueces nem da pessoa e influencia o teu rumo, a tua direção. e faço questão de lhe dizer recorrentemente que aquele tipo de liderança me mudou Uhum. profissionalmente, incluindo a maneira como eu via as coisas, e quando eu próprio tive uma equipa para liderar, usei exatamente os mesmos métodos e pelos vistos resultaram, Excelente. porque me recomendaram eu vir aqui falar contigo. Boa. Epá, excelente. A sério, é muito, muito fixe ouvir, porque é mesmo. Muitas pessoas acham que a liderança é uma coisa que tem aquele efeito naquele instante, ponto final. Fazes, não fazes. Comes, não comes, como tu dizias, né? Comes e calas ou comes e não calas. Mas a verdade é que a liderança tem muito mais impacto do que isso. Ela consegue influenciar positivamente ou negativamente o teu próprio percurso profissional, a tua forma de estar, a tua forma de pensar e de trabalhar. Portanto, eu acho que claramente esse exemplo que tu trazes é fantástico. E pá, muitos parabéns à pessoa que te incutiu isso. Eduardo, obrigadíssimo. Vamos à terceira e última parte, que é que se tivesses que dar um conselho a um líder atual, a um potencial líder, o que é que tu gostarias de partilhar?
Ok, essa é uma pergunta muito aberta, mas hum, é liderar para pessoas. Ok. Eu acho que as pessoas são o melhor ativo de uma empresa e é lá que está o conhecimento de todo o negócio e é Uhum. lá que estão as bases para se conseguir evoluir. Uh, Liderar para pessoas, dar responsabilidade esperando que elas o façam é importante. Dar espaço para aprender será essa se calhar o maior conselho que eu consigo dar. Olhar para, e isto já tem a ver com a minha área é DevOps. DevOps fala muito sobre cultura, ou seja, pessoas over processes, over tools. Ou seja, primeiro as pessoas, olhar para as pessoas, ver quais são os recursos que tens, pensar que as pessoas têm a sua própria vida e que vão aprender e que é um processo e definir processos baseados nas pessoas que têm. O que é que funciona, o que é que não funciona, pode fazer sentido, pode não fazer sentido, não incutir processos nas pessoas e só depois definir as ferramentas que vão suportar estes processos e estas pessoas. Porque há muitas empresas que dizem, epá, eu quero a melhor ferramenta do mercado, está aqui, e vamos já montar um processo em cima disto. E as pessoas não aquilo pode nem fazer sentido. Sem Ouvir dúvida. as pessoas primeiro, definir processos e depois só ter ferramentas para suportar tudo isto, toda a cultura. E isto faz cultura empresarial. Duarte, incrível, liderar para as pessoas, este é o sloganzinho que eu retiro porque foi incrível. Quero-te agradecer uma vez mais por teres estado aqui comigo neste Reality Obrigado, Check Luís. Leadership Podcast. Vou continuar a seguir-te e espero-te e desejo-te todo o sucesso para ti, para a tua família, para o teu filhote. É um grande desafio, esse sim é um grande desafio, Está a mas, ser. Está a ser. mas veste feliz e isso é o mais importante. Portanto, Ok, muito obrigado, Luís. parabéns, muito sucesso e voltamos a falar um dia destes, está bem? Obrigado, Luís. Obrigado, Duarte, fica bem. Tchau.